Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefforte Mil e vamos voltando com um vídeo no canal, né? E o canal voltando também, porque o canal ficou parado umas semanas, né? Porque eu fiquei doente, né? Infelizmente acho que eu tive caso de dengue, né? Aí eu acabei ficando doente e tal, e não pude gravar, né? É claro, né? Fiquei impossibilitado de gravar, tá? Só que aí eu já tomei os remédios e tal, já estou melhor, já estou recuperado, né? E enfim, vamos em frente, né? E varamos no estadual de 92. E agora vamos falar de campeonato estadual, né? Vamos falar de campeonato é, estadual de novo, né? A gente falou da Libertadores e Copa do Brasil e voltamos agora a falar de estadual, né? E estadual a gente parou em 92, agora estamos em 1993, né? Portanto, vamos falar do Carioca de 93, né? Um Carioca em que o Vasco foi bicampeão. Um time ali que já estava, né, consagrado já, né, em uma final de 3 jogos com o Fluminense e tal, e o Vasco foi campeão. E vamos conhecer o regulamento desse campeonato. O regulamento eram 12 times, né, eles jogavam em turno e retorno, né, Taça Guanabara e Taça Rio. O campeão de cada turno faz a final do campeonato. E outro detalhe, o time de melhor campanha nas finais entra na decisão com um ponto extra, né, e as finais são numa melhor de 4, ou seja, haveriam 2 jogos, né? Se um time ganhasse os dois, né, e fosse campeão, ou se necessário um terceiro jogo, que é o que acabou acontecendo, né? E vamos falar do campeão de 93, que foi o Vasco, né? O Vasco, na verdade, foi bicampeão, né? Em 92 o Vasco foi campeão com facilidade, né? Foi campeão invicto, inclusive. E em 93 o time de São Januário foi bi, né? O Vasco tinha um time forte, né? Tinha o Valdir Bigode, né? Se destacando cada vez mais, né? Fazendo muitos gols, sendo importante, né? E o Vasco teve que superar tristezas, né? Ao longo daquele campeonato. Por exemplo, o Roberto Dinamite, né? O maior ídolo da história do Vasco, encerrou a carreira, né? Naquele ano, né? Num amistoso, um amistoso combinado ali, né? De Vasco e Flamengo e tal, né? Ele convidou o Zico para vestir a camisa do Vasco, inclusive, né? E tem até vídeo na internet se vocês procurarem, né? Então, no amistoso Vasco contra o La Coruña, né? Foi a despedida do Roberto, né? E para piorar, né? Os torcedores do Vasco viu o Edmundo, né? Que era já ídolo mesmo, jovem, ir pro Palmeiras, né? Pro Palmeiras com a Parmalat, muito forte com a Parmalat, montando aquele timaço, enfim, né? E a torcida ficou meio carente, né? Porque o Bebeto já não tava mais e tal, só que, né? Ao menos o Valdir Bigode estava mostrando suas credenciais, né? De fazer gols. E para aquele campeonato, né? O Maracanã foi reaberto, né? Após o triste acidente de 92, né? Que a gente já contou, né? O Carioca de 92 não teve Maracanã, né? Porque estava interditado. Só que em 93 conseguiram, né, dar uma reformulada no estádio e tal, e conseguiram reabrir, né? E mesmo com o Maracanã, o Vasco, né, mostrou sua força, né? O primeiro turno ficou com o Fluminense, né? A Taça Guanabara, né? O Fluminense foi campeão. Só que o Vasco reage na Taça Rio e conquista o retorno, né? E aí fez as finais, né? Com os tricolores, né? Numa melhor de 3, né? E com o Vasco tendo um ponto extra contra o rival, né? Por ter a melhor campanha. No primeiro jogo o Vasco vence o Fluminense por 2-0. E aí ficava perto do título, porque se ele empatasse no jogo seguinte, né? O Vasco seria campeão, né? Já que ele chegaria aos 4 pontos, né? Mas o Fluminense mostra que era um time bom, né? Não era bobo nem nada. E no jogo de volta o Fluminense venceu o Vasco por 2-1. E com isso houve o terceiro jogo, né? E no jogo decisivo, né? O Vasco precisava empatar para ser campeão e o Fluminense tinha que ganhar. E o jogo foi tenso, foi pegado, né? Digno de final, né? E teve confusões de jogadores, expulsões, etc, né? Só que o jogo foi tão truncado que acabou ficando 0-0 e melhor para o Vasco, que foi bicampeão em 93, né? Um título muito merecido, né? É um time que superou ídolos, né? Perda de ídolos, né? Mas começou a conhecer ali novos ídolos, né? Futuros ídolos no time, né? Como o Carlos Germano, né? Como o Valdir, né? O França, né? Um volante ali cascudo ali, né? E o João Santana que começava ali a engatinhar, né? Começar a ganhar títulos carioca em proporção, né? Enfim. Agora a gente falou do Vasco campeão, né? E vamos falar do time base, né? O time base do campeão de 93, né? Carlos Germano no gol,
A defesa era Pimentel, Jorge Luiz, Alexandre Torres, né, filho do Carlos Alberto Torres, e o Cássio, lateral esquerdo. Meio campo era França, né, Sidney. Durante o campeonato, o Leandro, né, que é o Leandro Ávila, estava jogando nesse time, só que ele perdeu a titularidade. O Giovani, né, já veterano, né, Carlos Alberto Dias chegou a jogar alguns jogos, e o Bismarck, né. E o ataque do Vasco era Jean, né, com G, e Valdir, né, o Valdir Bigode, e o Papai Joel era o técnico, né. Bom, agora vocês vão ver, né, o jogo decisivo, né, que deu o bicampeonato do Vasco, e aí a gente já volta. O Vasco precisa apenas do empate para ser campeão e tem uma ótima oportunidade de se aproximar ainda mais desse objetivo. Depois do chute de Valdir, a bola bate na mão de Marcelo Barreto. Toque que o juiz marca pênalti. A cobrança é uma missão para Bismarck, só que ele perde a chance chutando por cima do travessão. A torcida tricolor vibra com mesas. Por tanta educação, acabam expulsos. Injustiça do juiz, né? O Fluminense agora parte para o tudo ou nada, e nada do gol sair. No contra-ataque, o Vasco tem boas chances, mas também não consegue marcar. Nessa semana de decisão. Bom, gente, vocês viram aí os gols, né? Na verdade, nem foi os gols, né? Foi o jogo decisivo que ficou empatado 0 a 0, né? E você viu aí, né, a reportagem, né, do Globo Esporte, né? Mostrando o jogo do título, né? O hino do Vasco, né? Na versão da Globo, né? Dos anos 90, enfim. E agora vamos falar dos grandes, né? Pra gente encerrar logo esse vídeo. Vamos falar do Botafogo, né? O Botafogo tava com um time fraco em 93, né? O time em 92 era um grande time, né? Aí se desmantelou no segundo semestre. E em 93 estava mais fraco ainda, né? E na classificação geral o Botafogo ficou só em quinto lugar, né? No primeiro turno ficou em quarto e no retorno o Glorioso ficou em sétimo. Ou seja, o Botafogo, né, não mostrou que veio no campeonato, né? Pulamos agora para a Gávea, né? Falar do Flamengo. O Flamengo era um dos favoritos ao título, né? Era um time forte, que o Flamengo tinha jogadores experientes ali e alguns jovens talentos. Porém, o Flamengo na competição estava priorizando a Libertadores e a Copa do Brasil, né? E não chegou a dar atenção muito para o estadual, né? O Flamengo algumas vezes chegou a jogar com reserva e tal, né? Só em clássicos mesmo que o Flamengo mandava o que podia, né? E no campeonato o Flamengo não chegou a ameaçar, né? E acabou ficando em terceiro lugar na classificação geral. Agora vamos pular para as Laranjeiras, né? Para o Fluminense. O Fluminense tinha um time competitivo, né? E sempre com o Ézio, né? O Super Ézio fazendo os gols ali, né? Sendo o principal jogador do Flu no início dos anos 90, né? E o Fluminense começou bem, né? Ele ganhou a Taça Guanabara, né? No jogo em que o Fluminense ganha do Volta Redonda nas Laranjeiras, né? E conquista o primeiro turno. E aí o Fluminense fez a final do campeonato com o Vasco, né? Que ganhou o retorno. O Fluminense lutou muito para ser campeão, né? Só que nos 3 jogos, né? Melhor para o Vasco, que foi o campeão, e o Fluminense teve que se contentar com o vice-campeonato. Bom, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhem, curtem, deem o like, é isso. Eu vou ficando por aqui, falou!